Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Quantos estão felizes de mais um dia estar na casa do Senhor? Levante as suas mãos bem alto, diga: Senhor, nesta noite, fala ao meu coração. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus pela sua vida. Mais uma noite escolheu estar na casa de Deus, na casa do Pai, aonde eu tenho certeza que você vai sair deste lugar totalmente diferente de como entrou. Não porque eu estou aqui, não porque a música foi boa, mas porque a presença de Jesus está neste lugar. E esse é o maior objetivo de nós estarmos aqui nessa noite. E nós estamos nesse elo, nesta campanha, neste seminário, como foi falado, 12 dias, e a cada dia Deus tem ministrado aos nossos corações algo vindo da parte dEle. Algo vindo não do coração humano, não da vontade humana, mas do próprio Senhor Jesus. E planejar bem, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, planejar bem, o nosso ano é tão espiritual, você sabia? Que planejar, sentar, pedir a orientação do nosso Pai é tão espiritual quanto a gente orar, quanto a gente ler a nossa Bíblia. Sabia disso? Planejar bem é colocar Deus no início, no meio e no fim. Lucas 14 vai nos dizer sobre isso que eu estou falando. Lucas 14, do verso 25, se eu não me engano, em diante, vai falar qual é o rei que quando vai sair a uma guerra, antes ele não senta e calcula se com 10 mil homens consegue vencer o outro exército que vem com 100 mil homens. Então ele senta, ele calcula, para quê? Para que ele não venha ser motivo de chacota. Para que ele não venha ser motivo dos outros falar, olha lá, ele começou bem o projeto de vida dele, mas ao final do ano é só empolgação. Mas quando nós estamos baseados na palavra de Deus, na orientação do Espírito Santo, irmãos, nada pode nos impedir de chegar nos nossos alvos. Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante. O tema de hoje é atitudes de persistência em nossos alvos. E eu não poderia continuar aqui, irmãos, falando em persistência, sem antes nós conhecermos qual é a vontade de Deus para os nossos alvos, para as nossas atitudes neste ano de 2023. Efésios capítulo 5, verso 15 diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios, e aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, e não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Procurem entender a vontade do Senhor, principalmente quando estamos planejando os nossos projetos, os nossos sonhos para o ano de 2023. Como eu disse no começo, irmãos, planejar é tão espiritual quanto você estar aqui neste culto, cultuando a Deus, louvando, o adorando, sentar com Jesus e dizer: Senhor, me ajuda a planejar, a ser persistente, como é o tema de hoje. E a persistência, ela só vem quando nós conhecemos a vontade do nosso Deus. Em Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante, vai falar, se você quiser abrir aí, pode abrir, Mateus capítulo 7, do verso 24 em diante.
Mateus 7, 24, vai falar sobre o homem que construiu sobre um alicerce forte, que é o quê? A rocha. Uma rocha firme, sólida. E olhando para a palavra de Deus, nós sabemos quem é essa rocha firme e sólida, é o Senhor Jesus. E quando a gente começa a planejar os nossos alvos, os nossos projetos, esse texto de Mateus capítulo 7, verso 24, tem que ser a base de nós começarmos a escrever algo no nosso projeto de vida. Quando nós começamos a planejar algo, nós temos que estar baseados no quê? Numa rocha firme e sólida. E essa base só vai ser com Jesus, na presença dEle. Porque ali diz que um construiu sobre uma rocha firme e sólida, e o outro sobre a areia. Veio a água, veio os ventos, veio a tempestade, e aquele, presta atenção, e aquele que não estava com a sua solidez firmado em Jesus, foi a ruína. Mas aquele que estava firmado em Jesus, na rocha sólida e firme, e assim será na minha vida e na sua vida até o último dia deste ano, porque nós não vamos estar alicerçados ou com a nossa casa construída sobre areia, mas sobre a rocha firme, que é Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos chegar ao final do ano com os nossos projetos e com a nossa persistência, conhecendo a vontade do Senhor. Irmãos, à medida que o tempo passa, que o ano vai e vem, a gente considera algumas coisas para a gente planejar o nosso ano. Tem coisas que a gente senta, planeja, sonhos que ao nosso ver parece impossível, mas quando nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós sabemos que a mão do Senhor nos ajuda quando nós precisamos, e nós fazemos até essa referência do ano novo com o ano velho. O ano velho, um senhor de idade, quando começa um ano novo, é um bebezinho que até chegar no final do ano já vai estar envelhecido. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos nesta noite é: será que o ano que passou, 2022, nós aproveitamos ao máximo todas as oportunidades? Ou o ano passa, o clamor passa, a empolgação passa, tem coisas que passam, e a cada ano nós nos dedicamos a fazer um projeto de vida, e se a gente não tiver persistência, nós não tivermos o Espírito Santo, nós não estivermos focados principalmente na palavra de Deus, conhecendo o que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos chegar no final do ano e os nossos alvos e projetos vão ser apenas algo escrito do nosso coração, da nossa própria vontade. Por isso que eu li aqui Efésios capítulo 5, verso 15 em diante, para aprender um pouco com o apóstolo Paulo algumas coisas. Primeiro, para a gente ter persistência, mas uma coisa mais importante, para que a gente possa ter persistência, nós precisamos conhecer os sonhos, os projetos de Deus e a vontade dEle para as nossas vidas. Uma coisa importante, nós precisamos remir o tempo, aproveitar, irmãos, todas as oportunidades. E você sabia que tempo é um talento que Deus dá para cada um de nós? O tempo é um talento que Deus deposita e dá a oportunidade de cada um de nós aproveitarmos da melhor forma possível. E a minha pergunta é: como você tem dedicado tempo na sua vida para com Deus? Como você tem aproveitado as oportunidades, as portas, as orientações que aparecem diante de você? Outra coisa, compreender qual é a vontade do Senhor, porque os dois estão interligados. Não podemos redimir o tempo ou fazer melhor uso dele sem saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Com certeza o ano virou, você ouviu os fogos, você começou a fazer o clamor e a escrever, e com certeza você
quando começou a planejar, você disse: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é os seus planos para a minha vida, para os meus negócios, para a minha família, para a minha casa, para todas as áreas ao qual eu estou envolvido? Porque, irmãos, para nós termos persistência, nós precisamos entender, compreender e conhecer a vontade de Deus para não tomarmos decisões erradas durante o nosso caminho. Se nós lemos na palavra que a palavra é luz, com certeza o nosso Pai Celestial vai nos orientar, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Isso é de extrema importância se queremos que este ano de 2023 seja frutífero, mas principalmente frutífero para o Senhor. Quantos querem que 2023 seja frutífero na sua vida? Eu quero, mas não apenas nos meus sonhos, isso é muito bom e eu quero muito, você quer, não apenas em realizações pessoais, mas com certeza na vontade do Senhor. Outra coisa importante, alguns ao escrever o seu projeto de vida ficam se perguntando: então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para que eu possa ter persistência e não desanimar. Por exemplo, na Bíblia nós vemos vários exemplos. Nós vemos, por exemplo, Abraão, quando Deus aparece até ele e fala de uma forma física a respeito do plano, da missão que ele tinha para Abraão. Nós vemos quando o próprio Deus fala com Moisés, com uma voz audível de uma sarça que queimava, mas não era consumida. Nós vemos o próprio Deus falando ao jovem Samuel, dando uma orientação e chamando Samuel pelo próprio nome. Já imaginou Deus te chamando pelo próprio nome? Mas isso é somente para aqueles que entendem e querem conhecer a vontade de Deus. Nós vemos Deus falando pessoalmente, através de uma luz ofuscante com Paulo na estrada para Damasco. Nós vemos Deus falando de uma forma clara para líderes do Antigo Testamento, do Novo, com visões e sonho. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: nós devemos apenas esperar por sonhos, visões do próprio Deus para conhecermos a vontade de Deus? E a resposta é simples: lógico que não. E se nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós temos uma revelação completa da vontade de Deus nas nossas vidas, que é a palavra de Deus. Olha só o que diz lá em Hebreus capítulo 1, do verso 1 e 2. Por muito tempo Deus falou de várias maneiras e diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho, ao qual designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Aqui é o ponto principal para entender a vontade de Deus para o nosso futuro: a sua palavra. Escondi a sua palavra em meu coração para não pecar contra o Senhor. E esconder é conhecer na intimidade. Conhecer, guardar, esconder é para aqueles dias maus, quando tudo vai ruim, a gente não venha a procurar outros lugares a não ser a palavra de Deus e dizer: Senhor, as tuas promessas estão aqui, e é por isso que eu não desanimo. E se tem uma coisa, irmãos, que neste ano nós precisamos dar atenção para você planejar o seu ano, o seu projeto de vida, como eu disse no início, é colocar Deus no início de tudo, no meio e no fim de todas as coisas. Quando nós começamos com Deus, irmãos, não tem nada para dar errado, porque Ele conhece o nosso coração, sim ou não? Sim ou não? Ele entende melhor os nossos corações, as nossas vontades. E irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: Ele sabe o que é loucura quando nós pedimos algo que vai até mesmo
nos afastar da sua presença. E que tal este ano, antes da gente terminar o nosso projeto de vida no último dia, antes da gente já sair escrevendo, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, sentar e dizer, Senhor, qual é a sua vontade? Isto está de acordo com a sua vontade? Este projeto, este alvo, este contrato que eu tenho para assinar, esse sonho que eu tenho para realizar, Senhor, eu não quero que o Senhor entre no meio, no fim, mas eu quero que o Senhor entre no início. Porque quando nós começamos algo, irmãos, tem que ser desde o início a presença de Deus nas nossas vidas. Porque daí é muito fácil, quando dá errado, a gente chegar até diante de Deus e dizer, Senhor, eu apresento a Ti o meu projeto. E Deus olha para nós como, agora? Mas que tal a gente colocar Ele no início dos nossos projetos? Que tal a gente colocar Ele no início de tudo? Sobre a palavra dEle. Porque quando Ele lança uma palavra, quando Ele deposita um sonho, um projeto no nosso coração, irmãos, é sobre a palavra dEle. Não é sobre palavra humana. Não é sobre qualquer outra coisa, mas é sobre a palavra de Deus. E quando nós estamos baseados na palavra de Deus, irmãos, ninguém nos segura. Outra coisa, na maior parte, a vontade de Deus, ela já foi revelada a nós. Entenda uma coisa, irmãos, quando nós perguntamos, qual é, Senhor, a sua vontade para a minha vida? Tem coisas que a palavra de Deus já é clara. Quer ver uma coisa? Quando nós não precisamos perguntar a Deus, Senhor, qual é a sua vontade sobre salvação? Marcos 1,15 já é claro. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Está na palavra de Deus. Nós não precisamos perguntar para Deus, Senhor, qual é a sua vontade sobre eu orar? Porque Tiago 5,17 já vai nos dizer, orai sem cessar, não pare de orar. Orar em todo tempo. Nós não precisamos perguntar para Deus, Senhor, eu devo ir à igreja ou não? Hebreus 10,25 já vai nos dizer, não abandonem a reunião de vocês. Nós não precisamos perguntar para Deus, Senhor, eu devo amar o meu irmão chato, o meu parente chato? A palavra de Deus já é clara, amem uns aos outros. Tem coisas, irmãos, que nós não precisamos perguntar para Deus, está aqui, está na sua palavra. Nós não precisamos perguntar para Deus, Senhor, em relação ao mundo, o mundo está um caos, a Bíblia já diz, não ame o mundo, simples, se dedique a mim. Então tem coisas, irmãos, que não precisamos perguntar para o Senhor, e tem coisas que Ele já proibiu, que também a gente não precisa perguntar se é certo ou é errado. A palavra de Deus, ela já nos orienta em certas situações. Deus não vai falar ou transmitir algo que já está na palavra dele, dizendo o que é certo ou até mesmo dizendo aquilo que é errado. Mas em relação aos nossos projetos, quando a gente senta na mesa e começa a escrever os nossos sonhos, projetos, e projeto é projeto, irmãos, cada um tem o seu, sonhos. Tem uns que têm sonhos mais altos, outros medianos, outros nem tanto. Mas já diz o ditado, aquele que não sonha já está morto. É só enterrar. E tem um outro ditado, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar alto. Mas entenda uma coisa, não é apenas ficar esperando, é trabalhar, pedir ajuda do Senhor e com certeza as portas vão se abrir. As oportunidades vão chegar. E quando este momento chegar, entenda uma coisa, não é para você orar, não é para você, Senhor, é Deus abrindo. Porque quando Deus abre, ninguém fecha, mas quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Então, vai ter situações, você que é empresário, quer ser empresário, por isso que nós precisamos entender a vontade do Senhor, porque vai ter contratos, vai ter situações onde você vai ter que tomar decisões
E se você não estiver alinhado com a palavra, não estiver alinhado com Deus, você vai tomar decisões erradas. Mas quando você está alinhado com Deus, Deus ele vai fechar portas, vai fechar contratos, vai fechar situações aonde no primeiro momento você vai achar, por quê? Mas é Deus falando, calma, eu tenho algo muito melhor para você. Neste momento não. E nós precisamos entender qual é a boa, a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Quantos querem colocar Deus no início de tudo aqui? Eu quero que em 2023 Deus seja o centro de todas as coisas na minha vida. Outra coisa importante, o que é necessário então para conhecer a vontade de Deus em áreas específicas da minha vida? Eu falei aqui no início, e esse é o nosso tema, nós temos que ter persistência, disciplina naquilo que nós queremos. Nós podemos começar o ano empolgados, nós podemos começar o ano para cima, mas que lá em junho, julho, agosto, você também esteja tão empolgado, tão para cima, como começou esse projeto de vida. Não na primeira situação ruim que acontece, você já, quer saber? Fiz lá o meu projeto e até agora não aconteceu. Irmãos, nós temos testemunha aqui que no último dia do ano, na virada, irmãos foram abençoados naquilo que colocaram no seu projeto de vida. Não é largar mão, não é pular do barco assim que a primeira onda contrária vier, não. Mas é estar focado e baseado na palavra de Deus. Mas, como eu disse, como que a gente entende e conhece a vontade de Deus para as nossas vidas? O primeiro passo é conhecer o próprio Deus. João capítulo 10, versículo 1 ao 5. Olha só o que precisa para a gente conhecer a vontade de Deus. Esse é só para aqueles que conhecem a vontade de Deus. Vai falar sobre o bom pastor. Do versículo 3 em diante diz: o porteiro lhe abre a porta. E as ovelhas, quem são as ovelhas? O seu povo. Reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e conduz para onde? Para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. E nunca seguirão um desconhecido, mas antes fugirão deles, pois não reconhecem a sua voz. Escute aqui uma coisa, meu irmão. Deus é quem dá direção aos seus filhos, somente para os filhos. Deus ele não dá direção para qualquer um, mas somente para as suas ovelhas, para os seus filhos, aqueles que se dedicam em conhecer a sua palavra. E não só dá direção, e olha que lindo é o nosso Pai, Ele nos chama pelo nome, Ele chama cada ovelha, uma por uma, e dá a direção, chama para perto. Mas conhecer a Deus vem depois de um princípio muito importante, que é relacionamento com Ele. Deus ele só dá direção aos seus filhos depois que nós criamos intimidade e relacionamento com Ele. Sabia disso? Porque se nós não temos, irmãos, um relacionamento com o nosso Senhor, por que Ele não vai nos dar uma direção? Por que Ele vai guiar os nossos caminhos se nós não estamos interessados no caminho do Senhor? Então Ele dá direção somente para os seus filhos. Observe o benefício de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Olha só o que diz João, também João capítulo 10, mas agora no versículo 27 e 28, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Então conhecer a vontade de Deus requer ser filho de Deus. Quando nós somos filhos, nós reconhecemos a vontade do nosso Senhor. E Ele dá direção. E Ele nos orienta.
O Espírito Santo nos guia. Porque é o Espírito Santo, como eu disse agora há pouco, em situações onde a gente vai ter que tomar decisões importantes. E nesse ano você vai tomar muitas decisões importantes. Sabia disso? E é nessas horas que nós precisamos conhecer o Espírito Santo, conhecer a vontade de Deus, para não tomarmos decisões equivocadas, para não tomarmos decisões erradas, para depois que a gente cair, a gente chegar: Senhor, por que eu não te consultei antes? Por que eu não coloquei o Senhor no início? Eu pensei que era bom para mim, eu fui na empolgação, eu vi que a onda era essa e eu me joguei. Por que eu não pedi o seu auxílio? Então Deus só dá direção para aqueles que são filhos dele. E ele diz: eu os conheço, eles me seguem e eu dou a vida eterna a eles. Irmãos, antes de você terminar de escrever tudo que você tem para escrever, senta com Jesus. Senta com Ele e diz: Senhor, qual é a tua vontade? Este projeto vai me aproximar mais de Ti. Mas tem outra coisa. Senta com Ele e diz: Senhor, esse projeto, esse sonho, essa casa, esse carro, vai glorificar o Teu nome. Porque, irmãos, a pior coisa é nós sermos abençoados por Deus em várias áreas e ficarmos com a nossa boca, ó, bem quietinho. Será que quando a gente receber algo, a gente vai glorificar a Deus por isso? Senhor, será que esta faculdade que eu estou pensando em fazer vai glorificar o Teu nome? Senhor, será que este projeto, este contrato, essa empresa que eu quero abrir, que eu quero fazer, vai glorificar o Teu nome? Tenha certeza, irmão, se for sim, o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. O nome de Deus vai ser glorificado através do seu trabalho, das suas mãos, do fruto do seu trabalho, daquilo que Deus colocou em suas mãos, do talento que Deus depositou em suas mãos, porque Ele vai te orientar. Quantos são filhos de Deus aqui? Então Ele vai te orientar. O Espírito Santo vai te inspirar a projetos, a sonhos, a decisões em várias áreas da sua vida. Outra coisa, para nós termos persistência, conhecer a vontade de Deus, precisamos ser o quê? Obedientes à sua palavra. Irmãos, não tem como planejar, não tem como caminharmos, sermos persistentes, sem antes sermos obedientes. A menos que começamos a fazer a vontade de Deus, como conhecemos agora, e se não colocarmos Ele em tudo, sermos obedientes, com certeza seremos frustrados, porque não colocamos Ele no início, no meio e no fim. E entenda uma coisa: a revelação de Deus não procede mais rápido que a nossa obediência. Primeiro nós obedecemos, depois Ele estende as suas mãos. Primeiro tomamos o passo de obedecer nas regras simples da palavra de Deus, e depois Ele estende as suas mãos para a nossa vida. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que você fizer. E olha que lindo isso aqui. Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. As pessoas podem nos orientar a qualquer coisa. Tome essa decisão, faça isso, faça aquilo. Mas antes de a gente tomar uma decisão, a gente pode pedir conselho. Pede conselho para o pastor, claro. Pede uma orientação. Aí junta tudo isso e chega diante de Deus. Senhor, agora eu preciso da sua direção.
me dá uma direção, me dá um caminho. Porque se nós confiarmos em Deus, Ele vai nos direcionar ao caminho certo. Ele vai nos direcionar às decisões certas. E é em tudo, irmãos. Não é apenas aqui dentro da igreja, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Decisões importantes que não são para ser tomadas assim no calor do momento, mas são decisões que precisam ser tomadas com a ajuda do nosso Senhor Jesus. E antes de pedirmos a Deus mais da sua vontade, precisamos conhecer a sua vontade. Como eu disse, coisas e mais coisas da sua palavra Ele já demonstrou aqui, Mas fora isso, aquilo que você planejou, colocou no seu projeto, como eu disse, antes de tudo, senta na mesa com Jesus e planeja junto com Ele. Que tal a gente fazer isso? Antes de terminar, Senhor, escrevi tudo aqui, tá tudo aqui. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas antes de tudo isso, chegar diante dele, Senhor, eu tenho tudo isso de projeto, de sonho, de alvos. Então ajuda-me. Escreve junto comigo se é da tua vontade ou não. E última coisa, devemos estar dispostos a fazer a vontade do Senhor a qualquer custo. Para chegarmos no final do ano, como o tema de hoje, persistente, não desfalecendo, desanimando, nós precisamos aceitar a vontade do Senhor a qualquer custo. E irmãos, tem gente que acha que a vontade de Deus é como comprar uma propriedade, comprar um terreno ou comprar um carro. Antes de aceitar a vontade do Senhor, eles acham que é como comprar um carro. Vai lá, dá uma olhadinha. Deixa eu dar uma volta aqui para ver se eu aceito ou não. Mas com Deus não é assim. Muitos querem dar uma olhadinha antes, dar uma voltinha, fazer um test drive, para ver se aceitam ou não a vontade do Senhor. Mas primeiro nós devemos estabelecer no nosso coração: sim, Senhor, independente das circunstâncias, situações, eu aceito a sua vontade, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é o quê? É boa, é perfeita e agradável. E não vai acrescentar dores nas nossas vidas. Mas se a gente tomar decisões do nosso próprio coração, tenha certeza disso, tem tudo para dar errado. E se quisermos conhecer, saber a vontade de Deus, então devemos de antemão ser obediente a tudo o que Ele deseja para as nossas vidas. Tudo o que Ele deseja. Como eu disse, chame Jesus para que 2023 o nome dele seja exaltado na sua vida. Chame Jesus para que o nome dele seja glorificado no seu trabalho, no seu serviço, na sua casa, no seu carro, em qualquer área da sua vida. Se queremos a vontade de Deus, então precisamos cumprir as condições de Deus, ser obedientes e aptos para dizer sim à sua vontade, sem olhar os custos. Quantos querem exaltar o nome de Deus em 2023 através do seu projeto de vida? Quantos querem? Então se coloque de pé no seu lugar. E eu quero junto com você fazer uma oração simples para que Jesus nos dê não só a persistência de continuarmos, não só a ousadia de planejarmos, mas que o nosso desejo, quando a gente escrever os nossos sonhos, projetos, seja lá o que for, o nome dele seja exaltado neste ano. Senhor, conquistei esta casa para a glória de Deus. Senhor, conquistei com o fruto do meu trabalho e com a sua bênção este carro para a glória do Senhor Jesus. Senhor, abri essa empresa sem condições, porque o Senhor plantou esse desejo no meu coração para exaltar o seu nome neste ano. E eu tenho certeza, irmãos, não vai faltar trabalho para você, não vai faltar oportunidades, mas como eu disse, quer ser persistente, conheça a vontade de Deus e coloque Ele no início, no meio e no fim do seu planejamento. Feche os teus olhos.
Vamos pedir para o Pai nos orientar, para nos ajudar, com a ajuda do Espírito Santo, para que possamos terminar este ano com a persistência necessária que precisamos, com a ajuda de Deus. Feche os seus olhos, fale com Ele neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado em cada momento, em cada oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senta conosco, ó Pai, e nos ajuda a planejar segundo a Tua vontade, Senhor. Que não sejam os meus sonhos, os meus projetos, mas que sejam a Tua vontade, os Seus sonhos e os Seus projetos. E eu coloco e eu deposito, Senhor, o meu 2023 nas Tuas mãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte e que Deus te abençoe.